E aí, família, vocês estão bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Iago. Pra quem já me conhece, oi. E galera, eu decidi começar esse projeto para falar um pouco sobre várias experiências que eu tive e tudo mais. E principalmente para falar sobre um sentimento que, dando uma pesquisada, eu descobri que ele é comumente chamado como Síndrome do Impostor. E eu senti isso por muito tempo durante a minha vida, em vários lugares que eu trabalhei, em vários projetos que eu comecei, pessoas com quem que eu trabalhei. Eu pensava, essas pessoas me elogiavam, nossa, Iago, você é inteligente, você é incrível, ou nossa, o seu resultado foi maravilhoso. E eu pensava, não, gente, isso aqui não foi nada. E, tipo, de verdade, eu poderia ter feito melhor, sempre me cobrando, sabe? Sempre, na verdade, me sabotando e sempre colocando empecilhos naquilo que eu fazia, ou naquilo que no momento eu estava fazendo. Até que outro dia eu fui pesquisar sobre a síndrome do impostor. E, cara, é muito interessante pensar que, tipo, a sua cabeça, ela te critica a todo momento, ela a todo momento fala pra você que não tá bom, que tá feio, que na verdade que tá horrível, que não é um resultado esperado, ou então que eu poderia estar fazendo muito mais, atingindo um resultado muito maior, muito melhor. E não importa o que eu faça, não importa o quanto eu me dedique, e não importa o quanto eu trabalhe, sentir que eu estou sendo medíocre, sabe? Sentir que eu não estou dando o meu melhor. E essa sensação é horrível, na verdade ela é até paralisante. Então, basicamente, o vídeo de hoje é sobre isso. Esse primeiro vídeo, no caso, é sobre essa síndrome do impostor, né? Porque, cara, imagina você o tempo todo, tentar ser perfeccionista, ter um sentimento de que eu sou uma farsa, de que eu sou uma fraude, de que na verdade eu tô ou enganando as pessoas, ou então que eu aparento ser bom, mas na verdade eu não sou, e viver, tipo, me escondendo, sabe? Se você acessar meu Instagram agora, não tem nada do que eu fiz, não tem nada do que eu vivi. Eu nunca gostei de certa maneira, chamar atenção pra mim, justamente por conta desse sentimento de, não, cara, eu sou uma fraude. Se eu postar que eu tive uma turma com mais de 30 alunos relacionada a marketing, se eu postar que ano passado eu bati mais de 50 mil reais de faturamento, se eu ficar postando sobre as minhas conquistas, ou então, e não para me vangloriar ou para me achar, cara, mas para de verdade compartilhar o que eu tô vivendo, eu tinha um sentimento que as pessoas não iam gostar de mim, eu tinha um sentimento de que as pessoas iam se afastar, e naturalmente eu sou a pessoa que me afasta primeiro. Naturalmente eu sou a pessoa que me escondo, naturalmente eu sou a pessoa que não quero estar em contato, não quero estar falando. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas várias vezes eu chego nos lugares e é como se as pessoas quisessem me dar aula ou quisessem me ensinar sobre aquilo que eu literalmente trabalho, sobre aquilo que literalmente me faz ganhar dinheiro, sobre aquilo que eu literalmente passei mais de 5 anos estudando, 7 anos estudando e 5 anos aplicando, porque eu queria ficar calado, porque eu não queria mostrar que eu sabia, ou então porque eu não queria, de novo, ter essa atenção e as pessoas perceberem que eu sou uma fraude. Então, o que que eu o que que eu decidi fazer, né, para combater esse sentimento? Eu nunca fui uma pessoa de ter pensamentos positivos, do tipo palavra de afirmação. Eu consigo, eu sou forte, eu sou capaz. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, de verdade. Eu nunca confiei em mim. Eu sempre confiei nas coisas que estavam à minha volta. Eu sempre confiei num curso que eu estava fazendo. Eu sempre confiei, de repente, no computador que eu tinha. Sempre confiei, sabe, nas coisas que estavam ao redor. E não em mim. Eu nunca consegui confiar de falar, eu consigo fazer, eu sei, eu domino. Eu sempre precisava que tivesse ou algum expert, ou sei lá, alguém que dominasse a parada, para eu poder entrar ali no meio e dar a minha contribuição, dar a minha parte. Nunca consegui colocar a minha cara a tapa de verdade e falar, eu sou o cara, eu consigo. E enfim, e o que eu fiz para combater isso? Parece simples o que eu vou falar, mas eu tô com 24 anos, então basicamente por 12 anos foi muito difícil de fazer isso. Que é simplesmente não ligar para a voz na minha cabeça, o que é muito estranho, mas de simplesmente começar a falar comigo mesmo.
Eu nunca consegui ser esse tipo de pessoa, então eu comecei a passar a ser. Por mais que eu ainda tenha o sentimento de que, de repente, as pessoas não vão gostar de mim, de que, de repente, ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar, eu comecei a falar para mim mesmo, cara, eu sou importante. Eu tenho algo para contribuir, eu tenho algo para falar. E nos raros momentos que eu de verdade abri a minha boca para conversar com alguém, para ajudar, eu tive um feedback positivo de, cara, você precisa falar sobre isso. Cara, você me ajudou, essa conversa abriu minha mente, essa conversa me possibilitou enxergar uma parte do meu negócio que eu não estava entendendo, que eu não estava imaginando. Cara, isso vai me ajudar nisso, isso vai me ajudar naquilo. Então, construindo isso de tentar coletar esses feedbacks como de verdade positivos e não como, essa pessoa tá mentindo, de novo, a síndrome do impostor. Não, essa pessoa só falou isso para me agradar. Até elogio ainda é um pouco difícil de receber. Mas voltando, eu comecei a falar para mim, cara, isso não é difícil. Cara, eu consigo, cara, eu posso, cara, eu mereço. E, e de repente eu comecei a enxergar as coisas um pouco diferente. De repente eu comecei a parar para pensar que, cara, é só fazer. É só fazer. Eu sempre fui muito perfeccionista e isso sempre me atrasou a minha vida inteira. Eu sempre queria tudo perfeito, tinha que estar redondo, não podia ter nenhum erro, não podia ter uma vírgula errada, nada tinha que ser perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu parei para perceber que eu ensinei um monte de gente, eu participei de um monte de projeto, eu criei um monte de produto, eu sempre estava participando com as pessoas e no final eu não tinha nada para mim. No final eu não tenho meu produto, eu não tenho a minha mentoria, eu não tenho o meu curso, eu não tenho a minha agência física. Eu tenho uma agência hoje, mas ela não é física, eu não tenho um escritório, eu não tenho a minha casa própria, eu não tenho meu carro. E eu via ao meu redor as pessoas construindo isso. Eu via ao meu redor várias pessoas conquistando o seu sucesso, sabe? E eu pensava, e de novo, nossa, aquele cara merece, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu sou uma fraude. Então, hoje eu consigo me dar conta do quanto esse pensamento realmente é destrutivo, sabe? E por isso que eu decidi falar sobre isso, por isso que eu decidi primeiro me abrir e também, cara, de repente tentar ensinar outras pessoas a fugir desse ciclo. Cara, porque é um ciclo. Você começa com um pico de energia, nossa, amanhã eu vou mudar de vida. E você começa a fazer um pouquinho, e aí você percebe que talvez não seja tão fácil assim, mas que não é impossível, mas aí você começa a achar, cara, isso não é pra mim, eu não sou bom, existem pessoas melhores e eu sou um fracasso e nada que eu faço dá certo. E aí você volta para aquele, no mesmo jeito que você foi num vale de adrenalina, ou melhor dizendo, do mesmo jeito que você foi num pico de adrenalina, você vai para um vale de decepção, de tristeza e procrastinação e não quer fazer as coisas e tudo mais. Então eu me vi preso nesse ciclo várias e várias e várias vezes. E não importa o qual era incrível o projeto, não importa o quantas pessoas estavam confiando em mim, não importava o quanto o projeto era incrível e tinha saído da minha cabeça, no final eu sempre estragava com tudo, no final eu sempre sabotava tudo e fazia as pessoas que estavam à minha volta se decepcionar. Por mais que nunca ninguém falou pra mim, você é uma decepção, por mais que ninguém nunca tenha falado pra mim, eu não confio em você, ou então nunca mais eu trabalho com você, eu me sentia dessa forma, eu pensava, essa pessoa nunca mais vai querer participar de um projeto comigo e tudo mais. Não que eu não tenha dado resultado, não é isso, mas é porque eu não me sentia bem o suficiente para fazer aquilo de novo. Então, eu decidi começar esse canal para falar sobre essas coisas, porque tem uma frase que sempre fica repetindo na minha cabeça, que é, cara, eu queria ter ouvido isso quando eu era mais novo. Eu queria que alguém tivesse me dado um conselho quando eu tinha 14 anos, eu estava indeciso se eu ia ser músico, se eu ia ser advogado, o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia para uma faculdade, se eu ia trabalhar com serviço voluntário, se eu ia ser um missionário. Era infinitas dúvidas e não tinha ninguém para me direcionar, não tinha ninguém para falar assim, cara, só ouve o teu coração. Ou então não tinha ninguém para falar assim, faz o que está mais perto, faz o que tu consegue agora. Então, acredito que é isso. Eu não vou trazer termos científicos, eu não vou falar sobre pensamentos positivos, nada disso. Eu quero trazer a minha realidade. Eu quero trazer aquilo que me prejudicou e aquilo que agora está me ajudando. E, de novo, é sobre. É incrível como foi o poder da palavra. E não foi de alguém, foi de mim mesmo. Foi de ouvir a voz falar mal, mas eu mesmo assim silenciar aquela voz na minha cabeça e usar a minha boca para falar o contrário, do tipo, eu consigo, isso é fácil, eu sei, eu estudei, eu já fiz, eu tenho resultados. Então, é isso. Não sei quanto tempo deu esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, comenta aqui qual foi a parte que você se identificou.
Eu tô seriamente pensando em lançar uma série de vídeos. Se você acha que tem algum amigo seu que precisa ouvir sobre isso, ou alguém que você já conversou sobre isso, manda esse vídeo para essa pessoa, talvez possa ajudar, talvez essa pessoa esteja na mesma posição que eu estava 12, 15 anos atrás, que era. Eu só queria ter ouvido isso de alguma pessoa. Eu só queria. E agora tem uma moto acelerando, faz parte, é a vida, eu tô gravando no meu quintal. Mas eu tenho certeza que tem alguém agora nesse exato momento pensando, poxa, eu só queria uma direção, eu só queria que alguém pudesse me ajudar. Então eu me coloquei nesse lugar, sabe? Eu de verdade, já que eu não tive alguém para me direcionar, já que eu não tive alguém para mudar a minha realidade, e só agora eu tô conseguindo mudar, eu quero ser a pessoa responsável por mudar a realidade de outras pessoas. Então é isso, curte, deixa o like, comenta e até o próximo vídeo. Valeu! Aí eu descubro que não tava gravando. Ó, a síndrome do impostor, hein?